ser humilhado, para ser massacrado, para apanhar, e não é nada disso. Porque doutrina é para ensino, embora o ensino vai em contra a maneira que você está vivendo, e parece que você está apanhando, e parece que você está sendo humilhado, e parece que você está sendo envergonhado, mas culto de doutrina é um culto de ensino. Amém? Agora às vezes o ensino vai vir de contra ao que eu estou vivendo, ao que eu estou fazendo. Então o culpado não é a doutrina, e muito menos quem está aplicando a doutrina. Quem pode dizer amém? O culpado é aquele que está na prática do erro. Capítulo 8, versículo 44, leamos todos juntos. Vós tendes, quem tem a linguagem, essa aqui, ó, faça a leitura em voz alta, para não haver confusão na igreja. Se a sua linguagem é diferente, você é baixo, para que todos compreendam. Versão revista e corrigida. Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profeta mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Este é o texto que nós tomamos por base para essa lição nesta manhã, tendo como tema, diga quem está do seu lado, qual é a origem do mal? Qual é a sua finalidade? E qual é o seu destino? Pronto, nós vamos aprender sobre isso, que é muito importante. Amém? Qual a origem do mal? Qual a sua finalidade e qual o seu destino? Tendo visto que nem todos sabem, nem todos conhecem. Amém? Então há muitos irmãos controvérsias acerca da origem do mal. Alguns dizem que o mal surgiu do homem, outros dizem que o mal surgiu de Deus, que já foi ele que criou todas as coisas, então foi ele também que criou o mal. Então é necessário nós compreendermos e entendermos qual é a origem do mal. Então, primeira coisa, você tem que entender qual o significado da palavra origem. Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você diga aos irmãos, você tem que ter cuidado, porque a Bíblia Sagrada não foi escrita em português. Então tem palavras que você vai ter que procurar saber qual é a origem dela, para entender o verdadeiro sentido. Quem entende, diga amém. Origem não significa ponto inicial ou uma ação ou coisa que tem continuidade, ou ponto inicial de alguma coisa. Origem, então, é o ponto inicial de alguma. Então a primeira coisa que nós vamos aprender qual a origem do mal, ou onde se deu o ponto inicial para que existisse o mal, a maldade. Diga amém. Então primeiro nós vamos ver esse primeiro tópico, irmão, desta lição. Eu creio que vai ser de suma importância para nós. Qual a origem do mal? O primeiro tópico nós vamos se deter somente nisso. Qual é a origem do mal? Onde foi que deu partido do mal? Desde quando o mal começou a existir? Quem entende, diga amém. Porque nós sabemos que é o único que é eterno, ou que subsiste em eternidade, a eternidade é Deus. Diga amém. Então, sendo o único eterno, o mal não é eterno. Então houve época em que o mal não existe. Concorda? Deu glória para Jesus. Houve uma época em que o mal não existia. Então, se houve uma época em que o mal não existia, é importante nós conhecermos qual a sua origem, qual a sua finalidade e qual o seu destino. Diga amém, irmão. Então, nesse primeiro tópico, irmão, nós descartamos logo no início a falácia de que Deus foi quem criou o mal. Amém? Aí você vai abrir a sua Bíblia e pode dizer, não, mas está dizendo a Bíblia que Deus criou o mal. Por isso que eu
Veja comigo aí o versículo de número 25. Você vai sair daqui com uma alma alegre, tenho certeza que Deus é bom e o que Ele quer e fez para você é bom também. Você só precisa tomar posse. Lamentação 3:25 diz como? Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Quem levanta a mão para adorar a Ele, adora a Ele aí. Esta manhã você veio à casa de Deus para buscar a Ele. Dá para dar glória então? Ele é bom para todos que o buscam. Levanta a mão aí, senta a presença da Deus. E assim você fez a melhor escolha nesta manhã. Bom é o Senhor para quem? Para os que se atêm a Ele, para aqueles que o buscam. Amém? Resumindo, Deus é bom ou é ruim? A Bíblia toda revela essa vontade de Deus. Amém? Então aqui, irmão, já está desfeito esse argumento que muitos afirmam. Se você não sabe, irmão, existem ideias e ensinos que chegam a afirmar que Deus e o diabo são a mesma pessoa. E eles afirmam que quando ele quer se manifestar para fazer o que é bom, ele se manifesta como Deus. E quando ele quer se manifestar para fazer o que é mal, ele se manifesta como diabo. Mas a Bíblia desfaz tudo isso. Por isso que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Muitos textos, mas
coração, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Não, já fugiu. A palavra criar, no sentido que alguns querem interpretar, faço fim. O quê? Maldito. Aí você vai para Deuteronômio, capítulo número 28, e vai entender por que Deus permite que o mal venha até alguém, por causa da desobediência. Então o mal é consequência de desobediência e não tem origem em Deus. Quem pode dar glória ao nome? Levanta essa mão, você já está entendendo? É nós! É nós! Porque no momento na qual somos responsáveis por alguns maus que nos alcançam, o mal não alcançará na vida do justo. E não vem mal sobre ninguém sem causa. Então há uma origem. Quem entendeu, diga amém. Já está descartado que é no partido de Deus, porque não foi Deus que criou o mal nesse sentido que alguns querem entender. Então nós vamos prosseguir. Terceiro ponto do primeiro tópico: o mal tem a sua origem, para ser mais claro, no diabo. Você vai sair daqui hoje mais certo ainda. A origem do mal é o diabo. Outrora, ou seja, que antes era anjo de luz. Porque quando foi criado, para melhor você entender, não foi criado mal. Porque você viu quando Deus criou os céus e a terra e tudo os que nele há, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Então nós entendemos, o diabo não foi criado mal. Outra sorte, a origem do mal seria Deus, que eu havia criado. Ele foi criado bom. Quem entende, diga amém. Abra em Isaías ainda que você está, para você entender isso que eu estou lhe dizendo. Para depois você não sair daqui dizendo, não, ele falou, mas tem argumento. Isaías 14. Cadê? Veja para você entender. Isaías 14, versículo número 12. Nós estamos vendo então qual a origem do mal, de onde partiu, o ponto inicial, como veio a existir. Capítulo 14 de Isaías, versículo de número 12, 13, 14 e 15. Isaías 14, versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Se você não for estudar, você acha que está falando com estrela, e às vezes a gente vê, né? Diz a estrela cadente. Agora, quando você vai estudar, você vai entender que não está falando com estrela. Como sair, caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia em teu coração, estrela fala? Não. Então já dá para você compreender que não está falando, e uma estrela que os nossos olhos contemplam. Diga amém, irmão. Tu dizia em teu coração, então que estrela tem sentimento? Nós já sabemos que o coração é a sede das emoções, sentimento. Então está falando de alguém que tinha sentido e que caiu do. Dá para entender um pouco já? Diga amém. Você interpreta a Bíblia se você parar para estudar. Tu dizia em teu coração o quê? Olha o que ele dizia no seu coração. Dizia o quê? Ele dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Não está falando dessas estrelas, está falando de outros anjos. Eu vou ser maior do que todos os anjos. Olha o que ele dizia no coração dessa estrela: exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. E contudo levado será ao inferno mais profundo abismo.
Querubins. Olha, a Bíblia já começa a abrir mais ainda, amém, irmão? O nosso entendimento, aquele que era chamado de estrela lá atrás, da manhã ou da alva, que foi daí que suscitou o nome Lúcifer, amém, irmão? Que não é um nome feio, não é um nome feio hoje, porque a gente sabe a quem se aplica, a gente pode até ignorar, mas não é um nome feio. O significado da palavra Lúcifer é anjo de luz, amém? Então dali tirado no latim esse nome que você não vai encontrar na Bíblia, mas agora em Ezequiel está mais explicado sobre essa estrela. Ele era querubim, ou seja, era anjo, mas dentre os anjos ocupava essa hierarquia, porque nos anjos também há hierarquia, querubins, serafins, amém, irmão? Então ele na hierarquia, mesmo sendo anjo, era querubim. Veja aí, tu eras querubim ungido para quê? Ungir não é separar. Deus separou ele para proteger. Tu eras querubim ungido para quê? Proteger. Era esse o propósito. Então não partiu de Deus que ele fosse mal. Deus não separou ele para ser mal, mas sim para poder. Isso. Tu eras querubim ungido para proteger. Em ti estabelecido um monte santo em Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era em teus caminhos. Deus o fez perfeito. Perfeito eras em teu caminho. Perfeito era em teus caminhos desde o dia em que foste criado. Deus criou e formou o quê? Perfeito. Até que se achou iniquidade. Então ele viveu um período de ter fiel. Amém? Ele viveu um período de ter perfeito. Mas vamos mais adiante. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei o quê? Profanado fora do mundo de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então serviu a Deus, serviu enquanto estava em obediência, enquanto estava fazendo a vontade de Deus, enquanto estava fazendo o que foi separado para fazer. Guarde isso, guarde isso. Existem princípios estabelecidos por Deus que são inegociáveis. Todos os seus princípios são inegociáveis. Quero servir a Deus, então Deus me separou para algo, eu que der, vou fazer aquilo ali. Mas se eu desobedecer, Deus me tira do meu lugar. Guarde isso. E isso não foi estabelecido na terra por homens, foi estabelecido no céu pelo Todo-Poderoso. É princípio. Você está vendo na Bíblia? Agora veja mais qual foi mais claro o pecado de Satanás. Versículo seguinte, versículo de número 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, ou como para que sirva de exemplo para outros. Em outra linguagem. Então quer dizer, Deus deixou claro aqui, através de Ezequiel, mais fácil de entender o que aconteceu com este querubim lá no céu. Ele se desobedeceu. Sábio, bonito, formoso, porque tem gente que quer fazer uma imagem do diabo, né, irmão? Vermelho, com chifre, com capa preta. E tem esse que diz que viu ele assim. A Bíblia não revela ele desse jeito. As suas ações, sim. Seus intentos, sim. Mas a Bíblia não revela ele feio como eu falo. Amém? Em lugar nenhum você vai ver ele feio como eu falo. Agora você vai ver em Apocalipse ele como um dragão. Agora as pessoas não viram o bicho com chifre assim. Outros dizem que viu a morte. Mas aprende aí nessa lição aqui. A morte, tem quanto a morte, professor? Tem quanto a morte, professor?
desorientação nada mais é do que a ausência de vida. Como trevas, nada mais é do que a ausência de luz. Quem entendeu, glória para Jesus. Não. Entendeu? Amém. Então nós já entendemos a origem do mal. Quem é? Satanás, ou o diabo, ou o tentador, qualquer um desses nomes que você quiser aplicar a ele, ou Tito. Amém? Onde foi que originou-se o mal? No coração dele. Aonde ele estava? No céu. Quem entendeu, diga amém. A origem do mal. Então aqui nós estamos entendendo claramente, irmão, que a origem do mal parte do próprio Satanás. Veja Apocalipse capítulo 12. Jesus revelou um pouco sobre este acontecido também a João. Apocalipse capítulo de número 12. É importante você conhecer toda a verdade acerca de todos os assuntos, para que você seja liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece uma verdade sobre um assunto, você é liberto do campo que ele empreendia. Amém? Toda a verdade que você conhece te liberta de algo. Capítulo de número 7 ou 12 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Todos encontraram? Abra sua Bíblia e acompanhe. Irmão, você que está com a sua Bíblia, marca para reler depois. Tudo isso vai ser importante para você. Veja o versículo comigo de número 7, que diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. A batalha que houve no céu foi revelada a quem? A João. Amém? Esta batalha, com certeza, houve depois da desobediência e depois da desobediência. Então nós já entendemos mais aqui que alguém que resolve desobedecer a Deus, ele não se conforma em estar sozinho. Alguém que anda em desobediência a Deus, ele não se conforma em estar só, ele vai querer fazer alguém também desobedecer. Eu tenho que ter cuidado com isso. Amém. Eu tenho que ter cuidado com isso. Você que quer ser fiel a Deus, tem que ter cuidado com isso. O diabo pegou no céu, mas não se conformou em pegar só, porque a origem foi dele. E ele saiu a enganar e conseguiu enganar ainda um terço da parte dos, porque Deus permitiu. Deus estava vendo tudo. Vamos ver hoje. Enganou o outro, e Deus deixou. Ele não queria ele ficar no seu trono acima de todos, então ele estava procurando força, poder, alguém que o ajudasse. E isso ele estava contando com anjos. Quando conseguiu enganar um terço da parte, aí o próprio Deus, que é poderoso, que sempre foi poderoso, que criou tudo. A diferença é que eu quero mim que se revelou só conseguiu um terço. 2 terços estavam com Miguel, porque Deus sempre vai sair na frente. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Deus, quem se revela contra as coisas de Deus, só vai sair perdendo. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Eu prefiro ficar do lado dele. Eu prefiro ficar do lado do Todo-Poderoso. Não siga rebelde. Não siga rebelde. Você está vendo onde foi a primeira rebelião? A primeira rebelião aconteceu não foi no Carandiru, não foi no Nanigorum, não foi em Salgueiro, foi aonde? Então a origem de todo mal quem é? O diabo partiu dele. Então você vê aí, ele partiu para batalhar, mas Miguel foi batalhar também com os seus. Versículo de número 8. Mas não, diga comigo, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou-se nos céus. Dê glória ao nome dele, aplausos ao nome dele. Não prevaleceu. Aquele que é meu adversário,
dizendo que é Deus. Deus é Ele. Então já entendemos até aqui que a finalidade do mal, em primeiro lugar, é se opor ao que é bom. Como já entendemos na lição, o mal tem procedência e origem do diabo, então é se opor a Deus. Entendido até aqui, irmão? Se opor a Deus. Veja mais aí, Gênesis capítulo 3, lá no primeiro livro da Bíblia. Depois que ele pegou do céu, houve a batalha que nós vimos em Apocalipse, e ele não prevaleceu e foi lançado aonde? Na presença de Deus, ele foi lançado fora daquele céu que andava. Chegando na terra, olha o que ele foi fazer lá no Éden. Capítulo de número 3, em Gênesis. Você está também aproveitando para entender a ordem dos acontecimentos. Capítulo 3, versículo 1 diz como: ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: disse o quê? Certamente não morrerás, ou não morrereis. Olha para cá para entender. Aqui lá no princípio, no Éden, nós já entendemos que ele, quando decidiu se rebelar, ele decidiu também se opor a Deus, de forma que tudo que Deus diz, ele quer dizer o bom. Dá para entender a oposição? Deus disse: não coma, aí ele vem e diz: pode comer. É fácil você entender, irmão, onde é que o inimigo está imperando, na sua vida ou contra a sua vida. Bom é, irmão, que eu sei, quando você vê as coisas acontecendo, se os seus desejos contradiz o que Deus diz, você sabe que ele está operando através da sua. E se você está na direção de Deus, fazendo tudo certo, aquilo que vem de encontro, você já sabe que ele está operando agora contra mim. Então é momento, irmão, de nós vigiarmos cada dia mais. Porque se não tiver cuidado, ele vai operar através da minha vida. Você lembra de Pedro? Certa vez Jesus falou: nós temos que ir para Jerusalém. Chegará o tempo para descer. Os judeus vão me prender, vão me entregar aos gentios, eu vou ser morto. Pedro não vigiou e Satanás operou através da vida de Pedro. Pedro se opôs. Disse: de maneira nenhuma que aconteça isso. Aí Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, que tu não compreende as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Então você, eu, temos que ter cuidado para Satanás não operar através da nossa vida. Amém? Tive esse cuidado, vigiei para estar em obediência. Agora eu vou estar vigiando para quando ele vier contra a minha. Aí já para a vida da nossa vida, irmão, ele pode vir de várias formas, porque ele tem seus aliados, são aqueles que não andam fazendo a vontade de Deus. Ele tem também os demônios, ele conta também com os infernos, tudo que procede do pecado, é aliado dele. Todavia a Bíblia Sagrada vai dizer, abra sua Bíblia aí em Salmos, nós já vamos concluir, Salmos de número 34. Então, como os irmãos já entenderam, o que doutrina é isso, irmão. É você parar para aprender verdades bíblicas que faz com que você seja liberto de coisas que você não sabia e acabava preso por elas. Salmo 34, verso número 7 diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu tenho que vigiar para ele não agir pela minha vida. E depois de vigiando assim, quando ele vier contra mim, o que é que eu faço? Temor de Deus. Andar no temor de Deus. Porque quem está no temor de Deus está protegido. Por quem? Pelo próprio Deus, o anjo do Senhor.
Foram ludibriados por eles e enganaram. Ele conta com esses demônios. Não se engane. Essa verdade nós vimos em Apocalipse. A morte também. Não é que a ausência de vida, mas nós sabemos que morte é a consequência de algo, é consequência de fé. Não tem conta também com o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então tudo que o inimigo faz quando ele recebe um tipo de tentador, ele está tentando fazer o nosso pé. Porque quando nós pecamos, ele sabe que nós morremos espiritualmente. Ou seja, se separa de quem está entendendo, diga amém. Porque ele vai fazer de tudo para que eu peque. Porque ele sabe que se eu pecar é lei. O pecado me separa de Deus. Agora está ruim, irmão, porque todo mundo peca sim. Mas se você tem fé em Jesus, quando você perceber que falhou, corre para os pés dele, confessando e pedindo perdão, e você continua unido com ele. Porque o preço desse pecado, que talvez você ainda vá cometer sem planejar, ele já pagou há mais de 2000 anos atrás. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ele pagou adiantado. Não estou aqui fazendo apologia que você vive pecando, mas sim assegurando que se você pecar sem premeditar, o preço já foi pago. Quem crê, diga amém, dê glória ao nome do Senhor. O preço já foi pago. Agora, para nós concluir, você vai entender. Vamos concluir qual a finalidade. Nós vimos agora, né? Agora, qual o seu destino? Ou seja, onde é que vai parar isso tudo? Para nós concluir, abra aí a tua Bíblia. Porque a origem nós já conhecemos. Sim ou não? A finalidade também. Mas e o seu destino? Por quê? Porque ele originou-se dentro do coração de Satanás, mas se espalhou. Porque a origem é algo que dá início a algo que vai prosseguir. Aí ele se espalhou, atingiu a humanidade. Hoje tem homens que ele declara: eu sou servo do diabo. Se espalhou ou não se espalhou? Tem outros que não declaram, mas mesmo assim faz a vontade dele, que se alia a ele. Sou filho de Deus, sou crente, sou evangelho, mas faz a vontade do diabo dentro da igreja. Aí nós vamos ver qual é a finalidade de todo mal. Você lembra qual foi a palavra lida hoje? Quem lembra? Salmo 140. Amém? Tem um destino babilônico que se aliou a ele. Amém. Toda maldade tem um destino preparado para ela. Nós vamos agora entrar para essa parte de conclusão. Procure aí a sua Bíblia e abra em Salmo 140. Glória a Deus. Salmos 140. Então a velha natureza do homem, ela foi afetada pelo pecado que originou-se no diabo. Salmo 140, olha só o que nós acabamos de ler há pouco. Livra-me, ó Senhor, do homem do homem mau. Amém? Então o mal originou-se em Satanás, mas como não parou dele, continuou
25. Nós já vamos concluir, e é bom que refletamos com muita paciência nesse final desta lição. Mateus capítulo 25, lê comigo o versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, a sua esquerda é aqueles que decidiram se opor, não fazer a vontade de Deus, estar à esquerda de Deus. Dirão os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Então, olha para cá. Um lugar preparado para o destino de todo mal. Não é inferno, fogo eterno. Conhecemos a origem do mal, a finalidade do mal, e estamos conhecendo agora o seu destino. Nesse texto que nós vimos, o primeiro mal que nós vemos sendo indo para o seu destino é as pessoas más. As pessoas que não fizeram questão de aceitar o amor de quem é bom, de Deus. Rejeitar. Ouvia-se dizer: Jesus me ama, mas era como que fosse para jogar ao vento. Ouvia-se dizer: Jesus morreu por ti, mas era como se não estivesse falando nada. O destino desses será o quê? Fogo eterno. É esse lugar preparado para o mal. Já entendemos o destino do mal, e já estamos vendo que pessoas que rejeitarem o que é bom, Deus, serão para esse lugar reinando. Veja como vai em Salmos essa confirmação, que é esses homens que o salmista pediu para que Deus o livrasse dele, homens ímpios. Salmos, glória ao nome de Jesus, porque nós, conhecendo a verdade, estamos libertos do engano, da mentira, meu Senhor. E nós temos que conhecer a verdade, e só se aprende estudando na Bíblia Sagrada. Veja Salmo número 9, verso de número 16. Salmos é um salmo que talvez você nunca nem tenha ouvido falar dele. Agora o 40, todo mundo sabe. O 91, se não. Mas tem Salmo 9 na Bíblia também, amém? Salmo 9. Veja aí o verso de número 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio os seus próprios feitos. O homem ímpio vai ficar enlaçado os seus próprios feitos. Fala mal de alguém hoje, amanhã está preso fazendo a mesma coisa. Enlaçado. Veja mais. Versículo número 17, o verso 17, melhor dizendo: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram. Amém? Amém. Nós não vamos sair daqui enganados, nós vamos sair daqui todos conscientes de qual é a origem do mal, qual é a finalidade do mal e qual é o seu destino. Nós já vimos que o homem não foi feito mal, mas que o homem, se você for ver em Eclesiastes capítulo 7, 29, buscou muitas invenções, mas ele foi feito reto. O homem foi feito bom também. Então veja mais, como, irmão, eu sei se eu sou ímpio ou não? Se anda praticando a impiedade, é ímpio. Ainda que tenha confessado Jesus, ainda que tenha sido batizado nas águas, ainda que tenha recebido o Espírito Santo, se anda praticando impiedade, é ímpio. Amém? Ímpio é quem pratica a impiedade. Você está aprendendo bem claro, para não se deixar enganar, não ser enganado e enganar outros. Para que o mal tome o seu destino, o bem deve triunfar. Glória, glória, glória.
aqui que nós entendemos, irmão. Apocalipse, capítulo número 19, do 1 ao 9, nos dá um vislumbre de como será, irmão, a alegria daqueles que abandonaram suas maldades e se entregaram para Jesus. Oh, glória, eu não vejo a hora desse momento acontecer, irmão, porque nós vivemos ainda muitas coisas como vivia Ló, que afligia a sua alma todo dia pelo que via e ouvia naquele lugar. Mas Deus um dia concluirá essa obra com a redenção do nosso corpo. Capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela subiu para Deus, para todos sempre. Quem dá glória para Jesus. Agora veja o que mais aconteceu no versículo 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes tufões, que diziam o quê? Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quem pode adorar a Ele reina. Aí no versículo de número 7 vai dizer: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Então, para que eu não tome o seu destino, diga comigo: bem terá que triunfar. Aqui é o bem triunfante, é a igreja preparada e o Cordeiro pairando sobre as nuvens. Fiquemos de pé, irmão, para vir nos buscar, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui em diante você vai ver o julgamento de tudo que é mal. Aí em diante, então, vai vir a vida gloriosa de Cristo depois do arrebatamento. Punição, prisão do diabo por 1000 anos. Já é outro assunto. Preso por 1000 anos. Cristo, por sua igreja.